Realmente essa planta, gente, é maravilhosa mesmo. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Vale a pena você cultivar esse dendrobium aí na sua casa, porque, gente, é muito lindo quando essa planta floresce. Esse bulbo aqui, ele trouxe 3 cachos, gente. Olha que coisa linda que formou isso aqui, os 3 cachinhos juntos. Olha que coisa mais maravilhosa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Becker, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar dessa orquídea linda, gente. Olha que coisa maravilhosa, esses cachinhos de flores maravilhosos que ela produz. Essa daqui é a Dendrobium thyrciflorum e eu vou falar então nesse vídeo tudo sobre o cultivo dessa planta e como que eu fiz para obter esse resultado, né? Essa floração linda nessa planta e do que você deve fazer aí na sua casa também para conseguir esse resultado aqui, que é o resultado que a gente espera das nossas orquídeas, né? A floração. Ela é uma planta de porte grande. Ela produz, né, folhas dos dois lados do pseudobulbo, os bulbos são bem longos. Ela é uma planta que vai produzir as suas flores em cachos, né, que saem do alto do pseudobulbo. Ela pode florescer tanto em bulbos novos quanto em bulbos antigos. Então, já falei isso para vocês em vídeos de outras orquídeas, né, mas volto a repetir, gente. Não corte bulbos antigos das suas plantas, das suas orquídeas. Deixa eles quietinhos ali, porque algumas orquídeas elas podem florescer, como é o caso dessa daqui. Ela vai florescer novamente em bulbos antigos e mesmo se ela não florescer, o bulbo antigo ele tem a sua função ali na planta. Ele está mandando nutrientes para ajudar a nutrir essa planta num todo e ajudar até a formar as brotações novas. Então só corta realmente um bulbo da sua planta quando ele estiver totalmente seco. Então deixa os bulbos velhos ali quietinhos que nessa planta aqui em especial ele pode trazer novas florações e isso é maravilhoso, né, gente? Então ela produz, olha, esses cachinhos aqui florais, essas hastes longas, né, que formam um cachinho. E aí vem as florzinhas ao longo desse cacho, formando essa coisa linda aqui que vocês estão vendo. Essa minha, ela é levemente perfumada, não é aquele perfume que chama muita atenção, mas ela tem sim um leve perfume bem gostoso de se sentir. Então já vamos lá, gente, para as dicas de cultivo que eu vou passar aqui para vocês. Já vou começar falando da luminosidade ideal para essa planta florescer. Geralmente os dendróbios, eles têm uma necessidade bem grande de alta luminosidade para florescer. Como essa planta aqui, gente, não é diferente, você não pode cultivar ela na sombra total. Se cultivar ela na sombra total, onde ela não vai pegar nem um pouquinho de luz do sol, ela vai ficar com um verde bem bonito, vai ficar com aquele verde assim, bem vistoso mesmo. Pode ser que ela cresça, se desenvolva, vire aquela touceira bonita, mas pode ser que ela não traga florações para você. Então, escolha um local aí da sua casa que ela possa pegar algumas horas de sol do dia. Pode ser assim, o sol diretamente sobre ela de uma parte do dia, ou do início da manhã, ou do fim de tarde, ou de um período ali do dia que esse sol vai pegar sobre ela. É bom evitar, gente, os períodos mais quentes do dia, né? Aqueles momentos assim que o sol é realmente muito forte, é bom evitar deixar as nossas orquídeas expostas a esse sol diretamente sobre ela. Mas, se você rustificar essa planta, né, se você adaptar ela ao sol, pode ser que se você não morar em um local, né, que é muito quente, pode ser que você consiga cultivar essa planta até sol pleno. Mas eu não indico, gente, é bem melhor você cultivar essa planta sob uma condição de meia sombra. A minha aqui eu cultivo debaixo das árvores, para quem ainda não conhece meu orquidário, depois eu vou lá mostrar para vocês. Mas eu cultivo ela debaixo de uma árvore que não tem a copa muito fechada. No outono e no inverno ela perde um pouco das folhas, aí isso ajuda a entrar bastante luminosidade para essa planta, o que ajuda a influenciar muito no resultado da floração. E na primavera e no verão, né, ela rebrota a maioria das suas folhas e faz um pouco mais de sombra, o que é bom, gente, para o período de crescimento dela, que é na primavera e no verão, né, a época que ela solta a sua brotação e cresce os seus pseudobulbos, então é bom pegar um pouquinho mais de sombra.
E aí, mais para perto da sua floração, quando começa outono e inverno, é melhor, né, que tenha um pouco mais de luz sobre ela. Então, as árvores que eu tenho ali, elas são ótimas nesse quesito, porque atende muito bem aos meus dendróbions, nessa parte da iluminação. Mas você pode cultivar ela também no seu orquidário, né, se você tem um orquidário com tela de sombreamento, que é o Sombrite, a uns 50%. Eu já vi algumas pessoas falando que cultiva essa planta, gente, até sobre 60%, 70% de iluminação, ou debaixo de árvores que tem uma copa um pouco mais fechada e que ela floresce também. Só que tem um adendo, gente, para cultivar essa planta em um local que tem um pouco mais de sombra, não é na sombra total, tá, gente? Mas em um ambiente um pouco mais sombreado, você vai precisar fazer o estresse hídrico nessa planta, porque se deixar ela em um ambiente um pouco mais sombreado e não fizer estresse hídrico, dificilmente você vai ver abundância de floração. Pode até ser que ela floresça, né? Aqui, na minha experiência, gente, no meu cultivo, o que é que funcionou para essa planta florescer? Alta luminosidade aliada a estresse hídrico no período do outono e do inverno. Já já eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como que é o estresse hídrico que eu faço nos meus dendróbions, mas foi isso que deu resultado para mim, gente. Colocar essa planta sob condição de alta luminosidade, sempre com essa luz filtrada ali pela copa das árvores, né? Eu não cultivo ela a sol pleno, mas alta luminosidade e diminuição das regas foi o que fez eu ter esse resultado lindo aqui esse ano. Nos anos anteriores que eu estava cultivando essa planta, eu não fazia estresse hídrico, então regava ela, né, sempre. E eu estava cultivando ela sob menos condição de luminosidade. Ela estava mais para o meio da árvore, onde é mais protegidinho, tem um pouco mais de sombra. E ela florescia sim, gente. Então por isso que eu tô falando para vocês que tem condições dela florescer sob menos luz e também sem fazer estresse hídrico. Mas ela trazia assim, tipo, 2 cachinhos no máximo, gente. E olha quantos cachos florais essa planta trouxe esse ano. No ano passado, ela já tinha potencial para me trazer muito mais do que 2 cachos florais. Mas como ela não estava, né, ali sendo cultivada para trazer o seu potencial máximo de floração, então ela veio só com 2 cachinhos. Se você não se importa, né, com isso, se você prioriza que a sua planta ela tenha um verde mais bonito, um bulbo bem gordinho e não liga assim se ela trouxer menos floração, então talvez para você o melhor é você cultivar realmente essa planta em uma condição de menos luz, que ela vai ficar com o verde das folhas mais bonitos, o vegetal mais bonito, e não fazer estresse hídrico. E aí ver, né, se você vai ter um resultado satisfatório aí para você cultivando desse jeito. Mas para quem quer ter um resultado de floração mais abundante, coloca essa planta em uma condição de muita luminosidade e faz ali um pouquinho de estresse hídrico, que já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre o clima que essa planta gosta de ser cultivada. Eu moro no interior do Paraná e aqui faz aquele frio, né, um pouco mais intenso na época do outono e do inverno. E eu acho que o frio, ele influencia sim, gente, na floração de todos os dendróbions. Como os dendróbions, eles florescem, a maioria deles, né, nesse período aí mais frio e mais seco do ano, então pode ser sim que o frio seja um estímulo extra para essas plantas entenderem que está na hora delas florescerem. Se bem que esse daqui, né, ele floresce agora nos meses de setembro, outubro, mas o estímulo que teve antes, né, a preparação que teve para essa floração foi na época do inverno. Então, eu acredito que o frio, ele influencia sim, né, na floração dessa planta, mas eu já vi muita gente relatando que mora em locais quentes aí do nosso Brasil e que consegue floração dessa planta. Então eu acho que essa planta ela vai bem tanto em climas mais frios quanto em climas mais quentes. A dica que eu deixo para você que mora em um local quente e que talvez está com dificuldade para ter floração nessa planta é: faça estresse hídrico na época do inverno, gente. Porque aí essa planta ela vai sentir, né, um pouquinho desse inverno, dessa escassez que geralmente tem no inverno. Porque o frio ele já ajuda, mas mesmo aqui, né, onde eu moro, que faz um pouco de frio, eu ainda tenho que ter esses cuidados com a minha, de alta luminosidade, de cortar um pouquinho as regas no inverno, para que ela traga bastante floração. Então, se você mora em um local quente, tem bastante dificuldade, faça isso, gente.
Coloque ela sob alta luminosidade, diminua um pouco as regas e observa aí a sua planta, né, para ver se ela vai responder bem ao cultivo que você está oferecendo para ela. Em que tipo de vaso e de substrato que eu posso plantar a minha Dendrobium thyrsiphlorum? Gente, essa planta aqui ela é muito versátil. Você pode cultivar ela de todas as formas possíveis. Em vasos de plástico com substrato, em cachepôs com substrato, em vaso de barro. Pode cultivar ela plantada só em tronquinho ou diretamente no tronco de uma árvore. Cada vaso e cada substrato requer um cuidado especial com a planta, um cuidado diferente, é isso que a gente tem que entender. Aqui eu cultivo a minha em vaso de plástico com mix de substrato. Eu utilizo carvão, pedra brita e casca de pinos nesse mix de substrato, gente. Misturo os 3 materiais e planto as minhas orquídeas, não só os meus dendróbios. Todas as minhas orquídeas são cultivadas nesse mesmo substrato. Para o vaso ter mais drenagem, no fundo do vaso eu coloco sempre uma camada de 2 ou 3 dedos de isopor. É assim que eu faço o plantio das minhas plantas. Eu tenho 2 thyrsiphlorum, essa daqui que está plantada, né, no vaso de plástico, e tenho também uma outra que foi plantada em um nó de pinho e acoplada em um cachepô. Eu já comprei essa planta assim, eu comprei ela de uma amiga, que inclusive tem canal, gente, aqui no YouTube. O canal dela se chama Elaine Orquídeas e Natureza. Para quem não conhece, vai lá conhecer o canal da Elaine para ver as plantas lindas e maravilhosas que ela tem. E eu comprei aquela thyrsiphlorum dela, gente, e ela já veio plantadinha daquele jeito e eu deixei ela daquele jeito. E ela tá linda, se desenvolve cada vez mais. Esse ano trouxe uma floração muito linda também, depois eu vou deixar um videozinho aqui para vocês verem. E ela está plantada no nó de pinho, acoplada no cachepô. Então deu super certo também, ela gosta. Mas, no geral, essas plantas, elas preferem vasos e substratos que fiquem mais secos, gente. Então, quando você for escolher um substrato para plantar ela, escolha um substrato que seque mais rápido. Aqui eu super me adaptei com esse tipo de cultivo. Cultivo a maioria dos meus dendróbiums assim. Então tem dado certo para mim, mas então observa aí, né, o que vai ser melhor para você na sua região. Mas dê preferência sempre para tipos de vasos e substratos que sequem mais rápido, porque os dendróbiums em geral, gente, eles têm essa preferência. E o substrato e o vaso mais seco ajuda muito a gente naquela época ali de fazer o dendróbium passar por essa escassez hídrica, né? Essa escassez de umidade na época do outono e do inverno, que a maioria deles precisa para estimular a floração. Então, se você tiver um substrato que retenha muita umidade, vai ser um pouco difícil você fazer eles passarem por essa escassez. Então, dê preferência sempre para vasos e substratos que sequem mais rápido. Se você optar por cultivar no vaso de plástico, uma outra dica que eu deixo para você para ajudar esse substrato a secar mais rápido é faça furinhos no vaso. Fure com ferro de solda, com um prego quente ao longo do vaso todo. Assim, você faz vários furinhos, que isso vai ajudar a aumentar ali a drenagem do vaso, vai fazer esse substrato secar mais rápido, vai aumentar a aeração, né, o ar que fica aqui dentro. Isso até ajuda as raízes da nossa orquídea a se desenvolver. Outra dica importante, gente, é que quando você for plantar a sua Dendrobium thyrsiphlorum ou qualquer outra orquídea, não enterre a sua orquídea lá dentro do vaso. Sempre deixe a sua orquídea com rizoma para cima, gente, para cima do substrato. O que tem que ficar dentro do vaso é só as raízes. As orquídeas, elas não gostam de ser enterradas dentro do vaso, porque vai ficar bastante umidade ali no pezinho dela, né, sufocando ela. E pode ser que ela apodreça, que dê fungos, pode ser que as brotações novas que vá saindo apodreçam, porque vai ficar muita umidade ali naquela brotação nova. Então, se atente muito na hora de plantar a sua orquídea, deixa ela assim para cima do substrato, não deixa ela enterrada lá dentro do vaso, coberta toda com o substrato, tá bom? Como é que a gente deve regar a Dendrobium thyrsiphlorum? A gente tem que seguir para essa orquídea aquela mesma regrinha básica de todas as orquídeas. Vai molhar essa orquídea sempre que o substrato estiver completamente seco. No outono e no inverno, por ela ser um dendróbium, ela precisa passar pela escassez do outono e do inverno. E no outono e no inverno, gente, costuma ser uma época um pouco mais seca. Não tem aquela alta umidade no ambiente.
Por isso, algumas pessoas que cultivam essa planta dentro de orquidários, por exemplo, se for cultivar ela ao lado de vandas, que são orquídeas que vão precisar de uma alta umidade no ambiente, sendo outono, inverno, primavera ou verão, pode ser que essa planta seja prejudicada na sua floração, porque ela vai estar constantemente, o ano todo, em um ambiente com muita umidade. E no outono e no inverno ela precisa passar por uma época de menos umidade no ar e menos umidade aqui no substrato também. E aí a gente já entra na parte do estresse hídrico. Esse ano, gente, eu também notei, né, bastante diferença na floração, porque foi um ano muito mais seco. Aqui na minha região choveu pouquíssimo na época do inverno, tanto é que esse ano a maioria dos meus dendróbions floresceram e floresceram sempre com uma floração muito abundante, porque teve toda essa escassez de umidade na época do outono e do inverno. Mas se você não quer fazer um estresse hídrico muito rigoroso para sua planta não ficar muito desidratada, você pode apenas diminuir a rega das suas plantas, dos seus dendróbions. Naturalmente, no inverno, aqui na minha região, eu já diminuo, né, a rega dos meus dendróbions e das orquídeas em geral, porque demora mais tempo para esse substrato secar. Mas para os dendróbions, você ainda pode ir além. Você vai deixar esse substrato seco mais tempo. Você pode regar as suas outras orquídeas que precisam de mais umidade e deixar eles alguns dias ali a mais, com as raízes mais secas, com o substrato mais seco, para eles sentirem realmente um pouco da escassez hídrica. Então, como que você vai fazer? A partir do mês de maio até agosto, você vai começar então, se regava 3 vezes na semana, na próxima semana, passa a regar 2 vezes, na próxima semana, passa a regar 1 vez. E você vê se regando 1 vez na semana está sendo suficiente para eles passarem alguns dias, uns 2 até 3 dias secos, com substrato seco. Se isso não for suficiente, espaça um pouquinho mais, fica um pouquinho mais de 1 semana, né, para regar os seus dendróbions. Faz realmente eles passarem ali um pouquinho de estresse hídrico, de falta de água. Não é ficar 1 mês, gente, inteiro sem regar a sua planta, porque ela vai sofrer muito, mas diminua bastante a rega, que isso ajuda sim na abundância da floração. Eu aqui gosto de ver as minhas plantas com vegetal bonito, mas também amo ver uma abundância de floração como essa daqui. Então, para mim, compensa sim fazer um pouquinho de estresse hídrico na época do outono e do inverno. E como que é feita a adubação do Dendrobium thyrciflorum? Você pode adubar essa planta com diversos adubos que existem hoje no mercado próprios para orquídeas. Você pode usar aqueles foliares que você vai borrifar sobre o vegetal da sua planta, pode utilizar bocache, pode utilizar adubo de liberação lenta, que é o meu caso aqui. Eu utilizo Basacote em todas as minhas orquídeas. Então existem, gente, muitos adubos. Não tem nem como eu indicar aqui para vocês, usa só esse. Adubo também é muito particular. Faça testes, compre aí um determinado tipo de adubo que você acha que faz sentido aí para você, aplica nas suas orquídeas, vê como é que vai ser o resultado, se vai te satisfazer, se vai ser bom aí para suas orquídeas e para o seu cultivo. Então, utilize sim um adubo aí nas suas orquídeas. Você precisa adubar as suas orquídeas. Eu tenho para mim, gente, que o cultivo das orquídeas ele tem que ser prazeroso. E se eu não estou podendo fazer a aplicação daquele monte de adubos que eu gostaria de aplicar nas minhas orquídeas, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o que eu consigo aplicar, que no momento é o Basacote. Então eu estou adubando as minhas orquídeas de uma forma que eu consigo. E isso está bom para mim, né? Está ajudando as minhas orquídeas a se desenvolverem e está dentro do que eu consigo fazer. Então não fica aí pensando, ai meu Deus, eu tenho que aplicar 1001 adubos nas minhas plantas. Não, gente, aplica o que você consegue, porque resultado de floração você vai ter muito mais se você cultivar a sua orquídea no local correto, se você dar a luminosidade ideal aí que a sua orquídea precisa para florescer. Então vai ser muito mais disso que você vai ter resultado aí de floração do que necessariamente de adubação. Mas o adubo é muito importante, ele vai ajudar a sua planta a ficar mais forte. Pode ser que ajude a sua planta a trazer um número maior de flores, umas flores que vão durar um pouco mais.
Então adube sim a sua planta, gente, o adubo é muito importante. Falando de duração de flor, infelizmente essa planta não dura muito a flor. É uma semana em média, gente, a duração das flores dela. E ela floresce só uma vez no ano, geralmente na época da primavera, que é em meados ali de setembro, outubro até novembro, é a época de floração dela. E vai durar muito pouco mesmo. Eu gostaria que essa planta durasse muito mais, porque ela é tão linda, né, gente? Tão maravilhosa, mas é um período bem curto a duração dela. Se você proteger essas flores, colocar essa planta ali em um local que não vai pegar chuva, não vai pegar muito vento nela, pode ser que ela dure um pouquinho mais, mas se ela ficar pegando muita chuva, ou se tiver um calor muito extremo e ela estiver exposta a um local que fica pegando aquele vento quente, aquele vento seco, ela vai durar menos ainda. Mas em média, gente, é isso aí. É uma semana e pouquinho que dura a flor dessa maravilhosa aqui. Então, quando a sua florescer, aproveita para curtir bastante. A minha, eu trouxe aqui para dentro da minha casa, ela tá ficando lá em cima da minha mesa, para eu poder curtir bastante essa floração, né? Porque realmente ela não dura muito e depois eu volto ela lá pro orquidário, que é o local de cultivo dela. Mas realmente essa planta, gente, é maravilhosa mesmo. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Vale a pena você cultivar esse dendróbio aí na sua casa, porque, gente, é muito lindo quando essa planta floresce. Olha, esse bulbo aqui, ele trouxe 3 cachos, gente. Olha que coisa linda que formou isso aqui, os 3 cachinhos juntos. Olha que coisa mais maravilhosa. Elas são florzinhas pequenininhas, olha, não são flores muito grandes. Mas aí junta esse monte de flor e fica a coisa mais linda do mundo, gente. E aí ela dá essas folhas, né, olha só. Umas folhas que não é nem muito grossa, nem muito fininha. Um pseudobulbo bem longo e as hastes florais saem daqui, ó, das geminhas do topo do pseudobulbo e forma esse espetáculo aqui, gente. Vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês, então, o meu substrato, ó, que é o mix. Aquilo que eu falei pra vocês, né, de não enterrar a planta dentro do vaso. Vocês estão vendo que a minha planta está aqui, ó, por cima. Só as raízes que estão lá dentro, os brotos novos vão saindo daqui, ó. Tudo por cima do substrato, gente. E aqui a gente tem as bolinhas do Basacoat. Não dá pra ver muito bem, ó, mas dá pra ver algumas bolinhas ali. Essas bolinhas verdinhas são o adubo que eu utilizo, o Basacoat, ó. Já mostrei a princesa do vídeo de hoje pra vocês bem de pertinho, né, gente? Então, vamos dar uma olhadinha nessas orquídeas lindas também que estão aqui, ó, que eu coloquei pra montar o cenário do vídeo pra vocês. Aqui tem Dendrobium nobile, que acabou de abrir, ainda tem bastante botão desse Dendrobium pra abrir. Aqui tem um roxo, ó. Esses Dendrobiums, eles abriram recentemente por aqui. Aqui tem mais um, ó. Olha que coisinha mais linda esse daqui, gente. E esse daqui tem bastante botão nesses outros bulbos mais novos ali, ó. Esse daqui floresceu num bulbo mais antigo, que fica na parte traseira da planta. E aqui no canal já tem vídeo, gente, só sobre o cultivo do Dendrobium nobile. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ir lá conferir esse vídeo. Olha que coisa linda. Aqui atrás tem uma Denphal. E aqui no canal também já tem vídeo só sobre o cultivo das Denphals. Aqui, gente, eu tenho uma Cattleya que está com um perfume que vocês não têm ideia do perfume maravilhoso dessa orquídea. Olha que linda que ela é, gente. Ela floresce assim, ó, em cachos. Vem, né, a espata floral, uma hastezinha com muitas flores. Olha que coisa mais linda. Ela é branca, com um labelo roxinho. Olha que detalhe maravilhoso desse labelo. E tem um perfume, gente, sem igual. Só que eu não sei qual é a identificação dessa Cattleya. Se alguém souber, deixa aí pra mim nos comentários. Por último, aqui em cima da mesa, tem o Dendrobium Chrysotoxum, gente. Esse amarelinho que tem cheiro de mel. Maravilhoso demais essa orquídea, gente. Então tá um cheiro muito gostoso aqui, porque cada uma tem o seu perfume. Olha que coisa linda. Aqui no canal ainda não tem vídeo dessa planta, mas eu ainda vou fazer. E essa planta aqui, gente, ela deu vários cachinhos também esse ano. Eu acho que ela deu uns 5, 6 cachinhos. Só que ela abriu um de cada vez.
Então, isso é bom, né? Porque a gente vai curtindo a floração aí por bastante tempo, só que aí não dá esse efeito assim, ó, tão bonito de ter, né, vários cachos abertos na nossa planta ao mesmo tempo. Mas ainda bem que tem um aberto aqui para eu conseguir mostrar para vocês essa lindeza. Vou dar um spoiler para vocês dessa lindona aqui, gente. Olha que coisa linda. Vou gravar um vídeo aqui para o canal só sobre essa planta aqui também. Mas eu quis mostrar aqui já para vocês a beleza dessa maravilhosa. Essa daqui é uma Densiflorum, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vim aqui fora agora, no meu orquidário, no local que eu cultivo as minhas orquídeas. Tá ventando bastante, gente, então vocês me desculpam, porque o áudio eu acho que não vai ficar muito bom. Olha isso aqui, gente, essa fofura que tá florescendo aqui, Dendrobium ludigese. Olha que maravilhoso. Que coisinha mais linda. Esse tá plantado num tronquinho, eu tenho um outro ali também que tá plantado num vaso. E também está abrindo já a floração. E eu vim aqui, gente, para mostrar o outro Dendrobium thyrciflorum para vocês. Ele já acabou a floração, mas no final do vídeo eu vou deixar aqui um videozinho da floração dele, de quando ele ainda estava florido. Então é assim que está plantado, gente, o meu outro Dendrobium thyrciflorum. Vocês podem ver que o porte da planta, ó, já é bem menor. E ele foi plantado em um nó de pinho e acoplado dentro desse cachepô. E é um cultivo que dá super certo para essa planta também. E ele floresceu lindamente esse ano, então aqui é o ambiente que eu cultivo o meu Dendrobium thyrciflorum, gente. Olha as árvores aqui como é que são, então entra bastante luz. É um ambiente que na primavera e no verão fica com bastante umidade, porque eu rego as minhas orquídeas com mangueira e essa água cai, né, toda ali no chão. Isso faz com que esse chão fica bem molhado e fica liberando aí a água, né, a umidade para as minhas plantas ao longo do dia. Então eu só queria mesmo mostrar para vocês um pouquinho aqui do meu ambiente de cultivo. Voltei para cá agora, gente, para mostrar mais uma vez essa perfeição aqui para vocês. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu amo os dendróbiums, viu? E também para mostrar o meu canteiro aqui de amaryllis, que está uma coisa mais linda do mundo, gente. Olha, as amaryllis também são maravilhosas. Aqui no canal já tem vídeo só sobre as amaryllis. Essa daqui, gente, era tão linda, mas já tá passando a floração dela. Tem algumas rosas do deserto aqui também. Olha essa daqui que abriu ontem. Que coisa mais maravilhosa. Aqui, ó, tem algumas abertas. Essa está abrindo. Essa daqui, que linda, é a que estava aberta no vídeo que eu fiz das amaryllis. Essa vermelha aqui também, gente, está um espetáculo. Olha que coisa linda essa amaryllis. Olha só quanta flor. E essas flores aqui, elas vieram todas em uma única haste, gente. Geralmente a amaryllis, ela dá uma haste com 4 flores. Mas olha, essa daqui veio um monte de flor na mesma haste. Linda demais. Aqui do lado tem essa outra, muito, muito linda também. E ali naquele cantinho tem uma outra vermelha, olha, que linda também. Que é igual essa daqui, gente. Olha esse espetáculo. Maravilhosa demais, né? Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secret start
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos novos. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês e que vocês consigam ter lindas florações na sua Dendrobium thyrciflorum aí também. Se você já cultiva essa planta, se você também teve floração com ela esse ano, também deixa aí nos comentários. Eu gosto sempre de saber as experiências de vocês também. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.